Então, desse ponto até a quina da peça, 15 milímetros. Agora sim, todas as arestas que cortam a peça estão em preto. Essas arestas aqui por cima, também não me importa o tamanho, desde que estejam extrapolando o diâmetro total da peça. Agora é só eu ir lá no recurso e fazer um corte por revolução. Olá pessoal, nesse vídeo vamos fazer o desenho da peça FE007, tampa do cilindro. Esse desenho é muito parecido, essa peça é muito parecida com a peça do corpo do cilindro. Essa parte circular com a parte retangular, tá vendo? Tem uma extrusão aqui e depois um corte revolucionado dos dois lados da peça e as furações internas. Por ser uma peça parecida com aquela, eu vou fazer um pouco diferente. Ao invés de eu desenhar o mesmo esboço inicial, eu vou copiar aquela peça e vou utilizar somente o que eu preciso. Então aqui no SolidWorks, eu vou lá abrir a peça que eu já tinha desenhado. Ok. Vou salvar ela com um novo nome, né? Para não copiar por cima. 007. Tampa do cilindro. E vou deletar as partes que eu não quero. Para todos. Então foi tudo deletado, inclusive esses dois esboços. Lá? Então essa parte é idêntica nas duas peças, tá vendo? Tanto na peça 1 como na peça 3. A diferença é que na peça 3 a peça total tem 50,3 milímetros. Então vou aqui alterar essa extrusão, tamanho dela. Vou clicar com o botão direito aqui no ressalto extrusão. E esse primeiro botão aqui, editar recurso. Nele eu vou editar a altura da extrusão. Antes era de 36, vai ser agora 50,3. Ok. Perfeito. Nisso eu já ganhei tempo, porque eu não precisei desenhar aquele perfil, nem fazer os fillets. Agora eu já vou direto fazer o corte revolucionado, que se parece muito com a outra peça. Nessa parte aqui a gente tem a parte com rosca, e nessa parte apenas um corte liso. Se você perceber, essa parte aqui vai entrar para dentro do corpo do cilindro para fazer o travamento da haste. Então percebam que ela tem, por isso que ela tem 20 milímetros de diâmetro também. Então vamos lá desenhar esse perfil. Vou abrir aqui um esboço no plano direito e fazer o desenho daquele perfil. Grosseiramente, aquele esboço feito com uma linha vai ter essa forma aproximadamente, como se fosse a forma do outro esboço, porém espelhada, né? Desse lado aqui e do outro lado nada mais do que um retângulo, certo? Confirmando aqui, tem um degrau nesse esboço e do outro lado só um retângulo. Colocando as dimensões agora, dessa primeira quina até no final da peça, 30,3 milímetros. Então a distância daqui para cá, 30,3. Ok. E depois dessa aresta para a segunda aresta, 16 milímetros. Daqui para cá, 16 milímetros. Ok. Distâncias horizontais. Aqui a gente tem o detalhe A. O degrau também é do mesmo tamanho, 2 por 1. O ângulo de 30.
Vamos lá. Esse degrau aqui tem 2 milímetros. Esse ângulo é de 30. A altura deste degrau de 1 milímetro. Perfeito. Lembrando aqui, esse diâmetro está visivelmente próximo desse, então vamos considerar eles colineares. Esse com esse são colineares. Ok. E agora eu vou passar uma linha de centro para fazer o centro da revolução. Daqui para cá, na horizontal. Percebam que eu fiz 2 esboços separados. Mas como os 2 esboços passam no mesmo corpo, eles vão conseguir cortar a peça, deixando somente essa parte do meio aqui intacta, que é parecido com o que está na peça. Olha só, essa parte maciça corta aqui na frente, bota lá atrás, e a parte do meio fica intacta. Por isso que eu fiz 2 esboços separados, 2 esboços fechados separados. O diâmetro dessa parte é 22, diâmetro da rosca, né? Então aqui, daqui para a linha de centro, aqui eu coto o raio, aqui eu coto o diâmetro, 22 milímetros. Ok? E do outro lado tem o diâmetro de 20. Então daqui para a linha de centro, raio, diâmetro de 20. Apenas para fixar agora essa aresta, eu vou colocar colinear com essa face da peça. E essa aresta também colinear com essa face da peça. Está faltando ainda uma dimensão. Percebam que aqui ainda está azul. Está faltando exatamente a dimensão de 15, que é da quina, dessa parte em ângulo até a quina da peça. Então, desse ponto até a quina da peça, 15 milímetros. Agora sim, todas as arestas que cortam a peça estão em preto. Essas arestas aqui por cima, também não me importa o tamanho, desde que estejam extrapolando o diâmetro total da peça. Agora é só eu ir lá no recurso e fazer um corte por revolução. Automaticamente ele já pegou a minha linha de centro também, como meio. Ok, só clicar em OK. Vai cortar a parte da frente e a parte de trás ao mesmo tempo. Ó, já está ficando parecido com o desenho 2D. Próximo passo agora é fazer as furações da peça. Que aqui a gente tem um furo com diâmetro de 12, profundidade de 30. Depois um outro furo aqui com diâmetro de 8, atravessando toda a peça. E por último um furinho aqui em cima, que vai ser um respiro de ar, por onde vai sair o ar que está sendo empurrado. Então eu vou aqui na face posterior, girar a peça aqui, né? Clicar nessa face e vou chamar um esboço. Ok. Nesse esboço, vou fazer o desenho de um círculo, com centro na origem e o diâmetro de 12 milímetros. Dimensão de 12. Ok. Vou lá em recursos, vou fazer um corte extrudado. Esse corte vai ter a profundidade, aqui no desenho, diâmetro de 12, profundidade de 30. Então, a altura da extrusão de 30. Ok. Pronto, foi feito o corte extrudado lá. Perfeito. Nessa face frontal, vou fazer um outro esboço de um círculo também, com centro na origem. Porém agora o diâmetro
de 8 milímetros. Só conferir. Aqui, sim, o diâmetro de 8, que é o mesmo diâmetro da haste, pois aqui é o canal por onde passa a haste. Ok, vou fazer um corte extrudado. A diferença é que esse corte é passante, passa por toda a peça. Feito. Então, se eu colocar numa vista de corte lateral, facilmente identificado lá essa cavidade do 2D. Cavidade por onde passa o ar e a haste do cilindro. Está faltando agora só mais um furo aqui na parte de cima. Esse furinho aqui, nessa face superior. Vou chamar um esboço e colocar o desenho de um círculo com o diâmetro de 2 milímetros. Deixa eu ver, diâmetro de 2, profundidade de 12. A posição do furo, percebam que ele está 7,8 milímetros dessa parte do desenho e centralizado com a origem. Então aqui eu vou fazer uma linha de centro, da origem até no centro do círculo, colocar ela vertical e colocar uma dimensão entre o círculo e essa aresta de 7,8. 7,8. Ok. Agora é só fazer um corte com a profundidade de 12 milímetros. Perfeito. Essa visualização. Ok. E para finalizar, colocar aqui a anotação de rosca, inserir anotações, representação de rosca. Aqui vejamos no desenho, nessa ponta tem a rosca M22 por 1,5, que é a mesma rosca da porca de montagem. Seleciona a aresta, padrão Anzimetric, rosca usinada, M22 por 1,5, até o próximo. Ok? Beleza, vista lateral, com representação. Falta ainda o chanfro na ponta da peça, de 1 por 45. 1 por 45. Nessa aresta. Ok. Perfeito, está pronta a peça.